Esse é o último bloco do programa Eclésia de hoje, falando sobre Nossa Senhora Terror dos Demônios. Olha, esse assunto é daqueles assuntos que a gente não pararia mais de falar aqui, porque tem tanta coisa pra gente comentar. Claro, a gente tem que combinar uma pauta, a gente faz um recorte no assunto para que a gente possa conversar. E no bloco anterior, o Padre Guido, a partir de um episódio acontecido na vida de São Domingos de Gusmão, nos ensinou muita coisa legal, uma catequese interessante. Mas eu queria que nesse bloco, Padre Guido, o senhor falasse de um outro santo também, grande, vamos dizer assim. Ele foi exorcista, esse santo? Não foi exorcista nomeado pelo bispo, certo. Mas em prática praticou o exorcismo frequentemente. Eu ia falar um grande sacerdote, pois é padroeiro, inclusive, dos sacerdotes. Sim, sim. A gente está falando de São João Maria Vianney, né? Inclusive este santo, São João Maria Vianney, mais conhecido como Santo Cura de Ars, né, em francês. Ele um dia atendia muitas confissões e numa tarde havia fila de pessoas para confessar-se, não somente dentro da igreja, mas até chegava até na praça. Ele suspendeu as confissões e foi até na última pessoa da fila. Era um homem com um traje verde, um terno verde, tudo verde. E ele perguntou para este homem, mas o que você está fazendo aqui? Todo mundo olhando esta cena. E este homem respondeu, eu estou sugerindo no ouvido das pessoas de não dizer todos os pecados para o padre. E desapareceu, era o demônio. Olha só. Era o demônio. Agora, São João Maria Vianney se tornou, inclusive, este episódio muito famoso, quando teve a possibilidade de visitar o Seminário Maior de Paris. Certo. Maior, isto é, onde os jovens seminaristas estudam ou filosofia ou teologia. É que quando a gente fala seminário menor, a gente está falando dos estudantes do ensino Segundo médio grau, ou ainda, médio, sim. até mesmo em alguns casos, de filosofia também, Tá. Sim, o propedêutico também. Certo. Agora, ele pediu para o reitor do Seminário Maior de Paris se podia dar uma palavrinha de 2, 3 minutinhos só para os seminaristas no último ano de teologia, isto é, próximos a serem ordenados diáconos ou sacerdotes. Certo. Por respeito a este padre, era já meio idoso, o mesmo diretor deu permissão e acompanhou este sacerdote na sala de aula onde estavam estes jovens. Eram mais de 70 jovens. Ele entrou, o professor que estava dando aula de teologia suspendeu um instantinho para também ele ouvir a mensagem deste padre velhinho. Eu disse o seguinte, este padre velhinho, grande santo João Maria Vianney, eu não conheço ninguém de vocês. Sei que você está no último degrau da escada, né, rumo ao sacerdócio. Já estão vivendo com a fantasia, a emoção da vossa ordenação sacerdotal. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não quero nenhuma resposta. Só levante a mão a quem de vocês acha de responder positivamente a esta pergunta que vou fazendo. E disse o seguinte, quem de vocês acha de verdade de ser muito devoto de Nossa Senhora, levante a mão. Primeiro os seminaristas se olharam na cara um com o outro, talvez questionando-se mesmo assim, sem palavras, mas por que este homem quer saber isso? E depois de alguns instantes, dos 70 que estavam lá dentro, 7, somente 7 levantaram a mão, manifestando-se sinceramente devotos de Nossa Senhora. O santo agradeceu, pediu desculpa por ter interrompido a aula, saiu daquela sala de aula e foi direto no gabinete do diretor. E disse, padre, naquela sala de alunos de teologia, todos de batina, eu lamento dizer
que somente 7 deles se tornaram padres. O diretor ficou surpreso, não pode. Olha, tem vários deles que estão nos últimos meses, já estão até preparando o convite para a ordenação sacerdotal. Padre, somente 7 se tornarão sacerdotes. E a história diz, prezados amigos e telespectadores, que somente 7 se tornaram padres. Puxa vida. Somente os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Olha, gente, este episódio nos faz refletir, porque, querendo, todos nós somos devotos de Maria, né? Não falta uma imagem de Nossa Senhora no nosso quarto, no nosso pequeno oratório. Tantas famílias têm o belo hábito de rezar o terço todos os dias. Gente, se nós queremos sair vitoriosos contra a cilada do maligno, invoquemos a presença de Maria. Bonito, hein, Padre Guido? Aliás, não existe um santo na história da igreja, não existe um exorcista na história da igreja, não existe um grande sacerdote na história da igreja que não tenha sido muito devoto de Nossa Senhora, né, Padre Guido? E, em contrapartida, a gente vê, através dos cismas que aconteceram na história da igreja, de heresias que nasceram na história da igreja, especialmente em relação à heresia protestante, né, que acabou retirando, né, o culto a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora da sua espiritualidade, enfim. Padre Guido, diante de tantos desafios, como é que fica a nossa postura enquanto católico? Parece que só sobrou a gente para manter acesa essa chama relacionada a essa devoção, esse amor a Nossa Senhora? Exato. Olha, vou dizer mais. O demônio, neste momento, Eric, não está gostando que nós dois estejamos falando isso até na televisão. Certamente. Porque, meus amigos, ele enfraquece toda vez que ouve o nome de Nossa Senhora. Hoje nós devemos invocar Maria com todo o nosso coração, porque apegando-nos a ela, saberemos vencer também as tentações do maligno. Disse no outro bloco que o demônio tenta em 4 maneiras: tentação, infestação, possessão e obsessão. Certo. Mas, se tudo isso pode te gerar um certo medo, saibamos nos proteger disso. Por isso, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se Deus nos doou gratuitamente a inteligência, a vontade e a liberdade, saibamos usar bem estas qualidades gratuitas. Vamos apelar para Nossa Senhora. Inclusive, eu sei que todos os exorcistas, todos, antes de fazer um exorcismo, também pedem orações aos fiéis. Quem conhece uma casa de religiosas, especialmente de vida até contemplativa, é gratificante receber este apoio espiritual, porque tudo isso enfraquece a força do demônio, né? E o demônio é obrigado a obedecer e a respeitar a firmeza de vontade de Deus através do exorcismo e a deixar em paz aquela pessoa. Interessante. Por isso, meus amigos, sabendo que o demônio age, invoquemos Maria. Como é importante saber que até nos maiores santuários marianos, pegamos a Aparecida aqui no Brasil, o maior milagre que acontece não é a cura física de uma pessoa, mas a chegada desta pessoa ao confessionário. Aliás, vale a pena, falamos do santo cura d'Ars. Na época dele, circulava até um episódio. Havia um grande pregador lá na França que se destacava pela capacidade, né? E diziam às pessoas: qual é a diferença? Este grande pregador e o cura d'Ars, João Maria Vianney. A resposta que o povo dava era o seguinte: quando era o grande pregador que pregava na igreja, havia pessoas que sentavam até em cima dos confessionários para não perder nenhum lance. Quando era Maria Vianney que pregava, as pessoas iam até dentro do confessionário, procuravam logo o sacerdote para confessar-se. É muito melhor, né, Muito Padre Guido? melhor, exato. Muito bem, Padre Guido. Infelizmente, nós não temos mais tempo para continuar a nossa conversa. É bonito que o senhor falou
das pessoas, ninguém deixa de recorrer a Nossa Senhora, os exorcistas, etc. A gente passa a vida pedindo a Nossa Senhora, a gente lembra em cada Ave Maria, lembrai-nos agora e na hora de nossa morte, e logo depois da morte também, porque a gente reza a Nossa Senhora pelas almas. Aliás, Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos de Fátima, lá em 1917, uma oração que a gente reza sempre no terço entre os mistérios. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, etc. É uma oração que Nossa Senhora ensinou e que ela também está preocupada com as almas. Ou seja, desde o nosso nascimento, durante toda a vida, na hora da morte e após ela, a gente recorre a Nossa Senhora, que a gente certamente não erra, né, Padre Guido? Encerra, por favor, o nosso programa de hoje nos dando a bênção. Olha, já terminou, né? Bom, gente, não tenhamos medo, mas vamos vencer com a nossa boa vontade e apelando para a presença e a proteção de Nossa Senhora. Meu abraço fraterno para a família de Seu José Benedetti, Dona Zima e Tiago lá de Criciúma, e para a família do Seu Adalberto e Dona Ladi Gambalonga, né? Meus amigos, para todos vocês, um grande abraço, muito amor para com Nossa Senhora. O Natal está aí, vamos abrir as portas da nossa casa para acolher Maria e que o menino Jesus que vai chegar fique à vontade entre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Nós que agradecemos. Sempre que a gente fala desse assunto de Nossa Senhora, a gente gasta um tempo falando das imagens também. Hoje a gente não deu tempo de falar isso. Faz o seguinte, acesse o nosso site, rs21.com.br/eclésia, lembrando que a palavra eclésia tem 2 letras C. Você encontra alguns programas que já fizemos sobre isso. Eu falei sobre os dogmas marianos, tem um programa lá. Tem um programa exclusivo sobre a questão das imagens. A questão das imagens, o culto aos santos é a questão das imagens, né? Porque com Nossa Senhora, nenhum de nós a gente adora a Nossa Senhora, a gente tem um respeito de veneração. Você vai entender a diferença entre dulia, hiperdulia e latria. Tudo isso está nesse programa relacionado às imagens. A gente fez com o Padre Vander Maia, está disponível no nosso site, Portal da Rede Século XXI. Lá você vai ter um pouco mais de conhecimento e complementando o que a gente está dizendo aqui, né? Fica tranquilo, você tem uma imagem da Nossa Senhora, você tem o seu terço, você tem a sua medalhinha, você não está ofendendo a Deus, você não está adorando, né? Nesse programa que eu estou indicando lá no nosso site, você vai entender um pouco mais sobre isso. Meus amigos, uma boa semana para todos vocês. Na semana que vem a gente se encontra. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.